Boa noite, queridos, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Eu sei que está frio, né? Mas, graças a Deus, você enfrentou o frio e veio cultuar o Senhor. O frio não impediu que isso acontecesse. Glória a Deus por isso, toda honra e toda glória seja dada a Yahvé. Eu quero aproveitar esse tempo que eu tenho aqui e compartilhar a palavra do Senhor que está em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 17. Quem tiver sua Bíblia, né, abra ou então acompanhe aqui no telão. Está escrito assim, primeiro versículo. Então Elias, o tibista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém? Glória a Deus. É só até aqui, e depois daqui você acompanha aqui o meu raciocínio. Essa história aqui ela é muito interessante, porque nós estamos aqui falando de um profeta que foi muito ousado e muito usado por Deus. Deus falou com ele para profetizar, e ele profetizou que não iria chover, e isso aconteceu. E depois dele liberar a profecia, Deus agora manda ele ficar escondido em Querite, no ribeiro de Querite. Ele obedeceu a Deus e foi para lá. E aqui nós lemos a história e percebemos aqui que chegou um determinado tempo que o ribeiro secou. E ele precisa da água, porque o nosso corpo necessita da água. Isso faz parte para manter a nossa saúde em dia. Amém? Então veja bem, querido, enquanto ele está no ribeiro, eu acho interessante porque Deus ele tem tudo planejado do jeito dele. Nós lemos aqui essa história onde ele passa alguns dias no ribeiro de Querite, enquanto Samaria e todas as regiões próximo da onde ele libera a palavra profética começam a passar calamidade. E a fome começa a tomar todo aquele território. E por conta disso, obviamente, as pessoas, sabendo que ele foi o causador de tudo isso, então queriam matá-lo. E por conta disso, e para evitar, Deus diz para ele se esconder. Por isso o termo aqui, se esconda, junto ao ribeiro de Querite. Enquanto ele está no ribeiro de Querite, tem uma mulher que está numa região chamada Sarepta. A história mais adiante vai nos dizer que essa mulher, ela estava caminhando, procurando alguns gravetos, porque ela iria preparar uma refeição para ela e para o seu filho. Analisando todo esse texto, eu fiquei imaginando o seguinte: essa mulher, ela não sabe o que está para acontecer sobre a sua vida, na sua história. Assim como você que veio essa noite e está aqui, não sabe como é que Deus está trabalhando nesse exato momento. Você não sabe o que Deus está preparando para você nesse exato momento. Irmãos, enquanto eu estou aqui transmitindo essa mensagem para você, em algum lugar aqui do Brasil tem alguém sendo curado da sua pior enfermidade. Tem alguém aqui que não enxergava, nesse exato momento passou a enxergar, não andava, começou a andar. Porque Deus, ele não para, ele continua trabalhando. A todo tempo Deus está trabalhando para levar resposta de oração.
Agora veja bem, essa mulher está caminhando e preocupada com a situação dela. Porque a situação dessa mulher não era uma situação boa. Ela era viúva. Ela tinha que se virar, ela tinha que dar os seus pulos para levar o sustento para o seu filho. E como a situação daquela região não estava boa, então a preocupação dela aumenta. O que é que eu vou fazer agora? Eu só tenho um pouquinho de alimento na minha despensa para fazer uma única refeição, e aonde eu vou arrumar mais? Então, ela estava ali preocupada, tensa, porque depois que acabar aquele alimento, da onde ela vai tirar mais alimento? Por isso é interessante, o pastor falou aqui sobre contribuir, isso é muito importante. A contribuição, ela ajuda outras pessoas. Quando você pode ajudar, ajude. Porque quem está passando por uma situação de dificuldade, quem está passando por um momento como esse, ainda mais tendo criança dentro da sua casa, não é fácil. Para mim que estou comendo, bebendo, dormindo bem, isso para mim é tranquilo. Mas quando eu paro para pensar na vida de outras pessoas, quando nós passamos por alguns lugares e vemos pessoas jogadas debaixo, dos viadutos, sem um teto, sem uma cama confortável, e às vezes podemos até fazer alguma coisa, mas não nos movimentamos muito para isso. Agora, eu tenho um profeta que está em Querite, recebendo alimento que vem da parte de Deus através de quem? Dos corvos. Ele está bebendo da água que vem pelo ribeiro de Querite. Só que, como não chovia, então aquele ribeiro não era mais do jeito que era antes. A água que corria pelo ribeiro de Querite, ele começou então a se tornar um filete de água. E era exatamente dessa água que o profeta estava dependendo. Era do alimento que os corvos levavam para ele que ele estava dependendo. Só que chegou um momento que tudo isso acabou. Mas Deus, ele já tem tudo planejado. O profeta, de repente, ele pode olhar e ver que está faltando isso, aquilo ou aquilo outro, mas ele sabe que Deus vai dar o jeito dele, como sempre ele fez. Porque quando Deus levantou o profeta para usar a vida dele, ele está usando a vida dele. O profeta Elias está em Querite, e em nenhum momento nós lemos no texto que ele está indagando a Deus ou questionando a sua situação, o que ele está passando. Tipo assim, Senhor, eu faço a tua obra, o Senhor sabe, eu estou todos os dias lá no templo, preparando as reuniões, orando por pessoas, fazendo visita. O Senhor sabe que eu sempre me posiciono. Quando o Senhor fala comigo, eu estou sempre de prontidão. Mas agora, olha só o que eu estou enfrentando. Olha a situação que eu estou passando. Eu não tenho aqui recursos sequer para saldar uma dívida. E o Senhor sabe, eu sou profeta, eu dou lugar mesmo quando o Senhor quer usar. Mas e aí? Você não viu ali na leitura? Em nenhum momento o profeta se expressando assim. Ele apenas estava obedecendo. Profeta, vai para Querite, se esconda lá. Aí ele vai para Querite, fica lá. Eu já dei ordem aos corvos. Pode ir lá, fica tranquilo, porque eu já estou cuidando de tudo. Mas só que agora, Deus ele apresenta-se para o profeta. E aí ele vai dizer para o profeta o seguinte: profeta, levanta-te e vai para Sarepta, porque eu já preparei uma viúva que vai te dar sustento. Agora, na minha imaginação aqui, se Deus preparou uma viúva que vai me dar sustento, então agora a coisa vai ficar boa para mim. Porque pelo menos agora eu não vou ser mais alimentado pelos corvos, agora eu vou ser alimentado por uma viúva. Então provavelmente essa viúva tem condições para isso. Porque se Deus está dizendo que preparou e ela vai me dar sustento, então ela tem o quê? Condições para isso. Na minha imaginação, mas eu não sei se isso passou na mente do profeta. Mas quando recebemos uma direção de Deus, devemos dar ouvido a essa direção, a esse comando. Não sabemos o que nos espera do outro lado. Mas se Deus está dizendo, vai, porque eu já preparei, então vá, porque está tudo preparado. Aí o profeta, ouvindo Deus, o que ele fez, irmãos? Então ele foi para Sarepta. Só que quando ele está na entrada de Sarepta, nos portões da cidade, aí ele observou e viu quem? A mulher, a viúva. Ele não sabia se era a viúva, mas ele viu uma mulher e ela estava apanhando o quê? Gravetos,
porque ela ia preparar o que? O seu alimento. Quando ele viu essa mulher, quem conhece essa história sabe o que eu estou falando. Quando ele viu essa mulher, ele vai dizer para ela assim: ei, traz um pouquinho de água para mim beber. Aí a mulher, ela prontamente vai buscar a água. Só que enquanto ela está indo, ele diz assim para ela: ei, mas me traz também um pedacinho de pão para que eu coma. Aí mexeu com algo da parte dela, da situação dela. Porque quando ele pede o pão, ela sabia que o que ela tinha só dava para ela e para o filho dela. Aí ela vai dizer exatamente isso para o profeta: olha, a situação aqui é a seguinte: eu tenho só um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Eu vou preparar um bolinho para mim e para o meu filho, e depois vamos comer, e em seguida morreremos, porque é a única refeição que nós temos. Aí eu comecei então a analisar esse texto, algo me chamou a atenção, porque a nossa boca é uma boca profética. Se nós liberarmos coisas negativas para nossas vidas, nós vamos viver aquilo que nós estamos liberando. Se eu falar que não vou conseguir, então eu não vou conseguir. Se eu falar que não vai dar certo, então não vai dar certo, porque eu já estou declarando. A minha boca, ela tem poder de trazer vida e também de tirar vida, de matar. Existe esse poder. Então veja bem, você vai entender, logo em seguida eu vou contar sobre isso. Essa mulher dizendo para ele a situação dela, ele vai dizer o seguinte para ela: ó, vai lá, prepara para mim, e depois você volta lá, prepara para você e para o seu filho. Porque assim disse Deus. Olha isso aqui, ó. Assim disse Deus: a farinha da panela, ela não vai se acabar, e o azeite da botija não cessará. Isso aqui é profético. A mulher, ela sabe as condições dela, ela sabe que a situação dela não é boa, mas ela está recebendo uma palavra do profeta. Agora, ela tem uma decisão a tomar. Ou ela acredita no assim diz Deus e vive do que Deus está querendo realizar sobre a vida dela, ou então ela vai acreditar na circunstância. Porque a circunstância, ela consegue mover as pessoas, ela consegue tirar pessoas do propósito. A circunstância consegue fazer as pessoas se desconectar de Deus, pela situação em que ela está vivendo, passando. O profeta não se desconectou de Deus. Se você pensa que a situação do profeta ali era boa, não era. Ele estava na dependência, mas o interessante é que ele não estava dependendo de homens, estava dependendo de quem? De Deus. Então quando você está dependendo de Deus, nada vai faltar para você, porque Deus, ele providencia tudo. O profeta está lá no Querite, Deus está providenciando. Ele comia de manhã, comia à tarde, não faltava alimento para ele. Mas eu preciso dar ouvido à voz de quem? De Deus. Porque quando eu entendo que Deus, ele pode todas as coisas, então eu não preciso ter medo de nada, porque eu sei quem eu estou servindo. No livro de 2 Reis, no capítulo 4, uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, ela procurou Eliseu. Eliseu é um outro profeta que sucedeu Elias. Então ela vai procurar Eliseu. Escuta isso, quando ela vai procurar ele, ela vai fazer uma queixa. Ela vai dizer assim: ô profeta, o senhor sabe que o meu marido, o teu servo, morreu, e agora os credores estão vindo para levar os meus 2 filhos. E o que eu faço, profeta, agora? Ela está preocupada, eles estão querendo levar o filho dela. Imagine o credor chegando para você e falando assim: ó, ou você paga a dívida, ou então o seu filho, eu vou levar ele. Já imaginou isso? Já pensou? Principalmente para quem tem o seu filho único. Aí alguém diz assim: ou você paga a dívida, ou então eu vou levar o seu filho. Isso, lógico, vai mexer com você. Então essa mulher estava desesperada. Ela procurou o profeta porque ela estava desesperada. E ela procurou o profeta porque ela sabia que aquele profeta era um homem usado muito por Deus. E porque Deus operava grandiosamente através da vida do profeta. Então ela diz para o profeta: e agora? Aí o profeta pergunta para ela: ei, o que você tem na sua casa? Olha isso aqui, irmão. O que você tem na sua casa? Ela diz: não tenho nada. Aí depois ela diz assim: a não ser, ela lembra, a não ser uma pequena botija de azeite. Quando ela disse isso para o
O profeta não está enxergando da mesma forma que aquela mulher está enxergando. Quem caminha conectado com o céu não tem esse olhar de olhar para o pouco e achar que aquilo ali é nada, porque a Bíblia diz que o pouco com Deus é muito, o pouco para Deus é muito. Poderia ser melhor esse glória a Deus, hein? Eu estou dizendo para você que o Deus, o qual você veio aqui essa noite, expressar a sua adoração, expressar o seu amor por Ele, Ele é poderoso para mudar a sua história, a sua vida, para mudar esse quadro que você está passando. Ele é poderoso para mudar. Eu não posso, nenhum dos líderes aqui podem mais, nós servimos aquele que pode, e nós somos o porta-voz daquele que pode. Elias é um porta-voz daquele que pode. Eliseu é um porta-voz daquele que pode. Então ele acredita nisso, ele acredita num Deus que multiplica. Aí ele vai dizer para aquela mulher: ó, faz o seguinte, pede vasilhas e não poucas. Olha só a linguagem do profeta: pede vasilhas emprestadas e não poucas aos vizinhos. Entra dentro da tua casa, fecha a porta e deita o azeite sobre as vasilhas. E a história vai dizer que ela, ouvindo o profeta, ela fez o que ele mandou. Então ela entra na sua casa, fecha a porta com seus 2 filhos. Ela pega aquela pequena botija de azeite, vai derramando nas vasilhas, nas talhas, e vai enchendo. Depois pega outra talha, ela vai colocando na outra talha, vai enchendo. Mas ela disse para o profeta que ela tinha o quê? Um pequeno frasco ou uma pequena botija, algo minúsculo, não seria o suficiente para nada. Mas na ótica espiritual o profeta está vendo que ali está o empreendimento daquela mulher, porque ele vai dizer para ela: ó, deita o azeite sobre cada vasilha. Depois que ela fez isso, ela vai falar para o profeta fala para ela: agora você vende, paga as suas dívidas, você e a tua casa, viva do resto. Você entende isso? A mulher que não tinha como pagar as dívidas dela, resolveu o problema dela. Mas a questão da fé entra em cena. E quando a fé entra em cena, aquilo que parecia ser impossível, agora está sendo possível. Você quer viver o possível? Você quer viver o possível de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida? Então você precisa acreditar naquilo que o profeta libera sobre a tua vida. Desde o começo do culto são liberações, ou seja, através dos cânticos ou aqui da mensagem, são liberações. Se você entende isso, você tem que tomar posse, mandar para o seu coração e dizer: eu vou viver isso, eu vou viver uma nova história, eu vou viver um novo, nada vai me faltar em casa, a minha situação não vai ser de miséria, não vai ser de ruína. Por quê? Porque eu estou tomando posse dessa liberação. Aleluia, aleluia. Agora escuta isso, irmãos. Esse profeta aqui, ele foi um aluno. Ele aprendeu com Elias. Elias foi que ensinou ele. Ele era servo do profeta Elias. Ele acompanhava Elias. Para onde Elias ia, ele estava junto. E quando Elias foi arrebatado, foi levado ao alto, ele recebeu algo que ele queria. Porção dobrada. E qual foi essa porção dobrada? A capa do profeta ficou sobre a vida dele. E através disso, ele agora também começa a ser usado da mesma forma. Você entende isso? O poder que está sobre a vida de Elias, esse poder não vem de homem, esse poder vem do alto. E esse poder hoje está liberado sobre a igreja do Senhor. Através de quem? Através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo habita em nós. E Ele é o poder. Ele é esse poder que está aí. Aonde você chega, você tem que entender, não é por causa da matéria, mas é o que está dentro da matéria. O vaso é de barro, mas o que tem dentro do vaso de barro tem uma preciosidade. A Bíblia diz que tem uma riqueza, um tesouro dentro desse vaso de barro. Que tesouro é esse? O Espírito Santo. Ei, você tem um tesouro dentro de você. Agora, se você abre a sua boca e é um profeta dentro da tua casa, você vai ver coisas extraordinárias acontecendo. É só liberar, é só dizer: não vai acontecer, vai dar certo. Não, eu vou tomar posse disso, eu vou viver isso, vai acontecer isso. Ah, meu filho não quer saber o que? Vai querer saber sim, porque a partir de agora, tudo que está sobre a vida dele eu expulso em nome de Jesus. E você precisa acreditar nisso, que está acontecendo isso. Ah, eu não impus a mão sobre a cabeça. Não, libera a palavra, crendo, e vai acontecer. Escuta isso. A mulher, quando o profeta diz para ela ir preparar, ela foi lá na casa dela. E na mente dela está aqui:
um pouquinho só de farinha que eu tenho, mas ele está dizendo para preparar para ele, e depois eu e meu filho vamos ter para comer. E, sabe, então ela tem que tomar uma decisão. Porque se ela não toma essa decisão de ir preparar, o que iria acontecer com essa mulher? Ela ia morrer. Porque esse era o decreto que estava na ponta da língua dela. Não foi isso que ela disse para o profeta? Depois de comer, eu e meu filho morreremos. Ela já tem um decreto. O destino já está liberado pela sua própria boca. Às vezes, pela nossa própria boca, estamos definindo qual será o destino de um filho, de uma filha, de um irmão, de um parente, de alguém da nossa casa. Por isso que precisamos ter um pensamento mais positivo. Devemos pensar que Deus pode mudar, seja qual for o quadro, seja qual for a situação. Eu estou te contando uma história aqui, que a mulher que estava lá procurando graveta, ela não está sabendo de nada do que vai acontecer. Uma por quê? Uma grande pecadora. E ela não tem essa expectativa. Ela não acredita que Deus iria fazer alguma coisa por ela por causa do pecado dela. Ela tinha essa consciência. Mas quando ela está ali caminhando, Deus lá de cima está olhando para ela. E ela chorando no caminho. Você acha que ela não estava chorando? Você acha que ela estava sorrindo? O que você acha? Você acha que ela estava alegre, feliz? Ela estava triste. Tanta gente, outros têm do bom e do melhor, e eu aqui. Um pouquinho só de refeição em casa. Vamos comer, vamos morrer. Meu filho, eu queria dar um futuro melhor para ele, mas meu marido morreu. Olha a minha situação. Ela está ali, caminhando e questionando. Porque hoje, se você for analisar, as pessoas atualmente andam assim. Elas andam questionando. Por que eu vivo isso dentro da minha casa? Por que eu ainda não sinto que eu sou feliz dentro da minha casa? Por que eu ainda estou passando alguma situação, algumas necessidades? Por que isso e por que isso? As pessoas elas questionam quando a situação sobrevém. Então essa mulher ela está assim, questionando. Não está escrito ali, mas aqui na minha imaginação eu quero imaginar mais ou menos isso. Ela está ali preocupada. Ai, o que eu vou fazer? E tentando achar graveto. E Deus lá em cima. Eu vou usar a vida do profeta para mudar a história dessa mulher. O profeta, durante um tempo eu ajudei ele lá no ribeiro de Querite. Eu mandei o corvo levar alimento para ele, eu dei a água do ribeiro para ele, mesmo na escassez, mesmo na falta de chuva, eu providenciei tudo para ele. Mas agora ele vai ser igual corvo para essa mulher. É ele que vai levar alimento para ela. Mas só que Deus vai dizer o que para ele? Eu já preparei uma viúva que te dê sustento. Na mente do profeta, quando ele chega lá, bate o olho naquela mulher. Imagine, mas Deus não falou que tinha preparado uma viúva? Essa é uma desvalida, essa é uma necessitada. Peraí, o que é isso? Deus, me conta aqui, como que o Senhor fala uma coisa dessa para mim, sendo que essa mulher aqui, olha a situação dela. Ela que está precisando de ajuda. Você não vê isso escrito ali na palavra. Isso aqui é só uma conjectura, isso aqui é só um pensamento aqui. Mas ele sabe quem ele está servindo. Ele carrega algo dentro dele. E quando ele chega num lugar onde ele está vendo a escassez, onde ele está vendo o espírito de miséria, ele não aceita que aquele espírito de miséria continue sobre a vida daquela mulher. Ele não aceita que aquela mulher continue naquela situação. Então ele libera uma palavra para ela. Porque ele e o pai estão conectados. Ele traz o pai diante das pessoas. Ele faz essa conexão. Então ele tem que trazer o pai para conectar essa mulher a ele. Por isso que ele vai dizer, assim disse Deus. Só que ela está diante de dois pensamentos, irmãos. Diante de dois pensamentos. O da circunstância. E do assim diz Deus. Pergunta essa noite para você. Assim disse Deus para você. Mas o que a circunstância tem falado para você durante esses dias? O que a circunstância tem falado para você? Eu estou impondo a mão nas pessoas, enfermos estão sendo curados. Mas quando você está ali no seu cantinho, ali na sua alma, sendo sondada por você mesmo. Aí você vai lá no seu pensamento e... eu estou orando por esse, por aquele, pessoa sendo curada, abençoada. E eu passando essa perrengue, essa situação. Então aí que você precisa entender... quem é que você está servindo? Então se reconecte àquele que pode fazer. Porque você não pode continuar com esse pensamento. O profeta não tinha esse pensamento. O único que ele tinha era de liberar sobre a vida das pessoas. Era de profetizar. Então ele libera sobre a vida dela. Aí eu pergunto para você. Essa mulher foi lá, preparou para ele. Ela voltou, preparou para o filho dela. E quantos dias essa mulher tinha ali sustento para ela, para a casa dela, para o filho dela? Estamos no meio da escassez, não chove.
mas está multiplicando. Deixa eu fazer você entender melhor isso. Isso aqui é a vasilha lá. A panelinha onde tem a farinha. É isso aqui. É ela pegar esse punhadinho aqui e colocar lá e preparar. Só que quando ela coloca, fica um pouquinho. Porque não cessa. Ela prepara. Quando ela volta, vai preparar para ela, aí voltou para o mesmo nível. Não, você não entendeu. Estava assim, isso aqui. Ela coloca na panela, preparou para o profeta. Quando ela volta para fazer para ela e para o filho dela, ela sabia que ficou só um dedinho. Mas quando ela volta, ela prepara para o filho dela a alimentação. No outro dia, quando ela vai preparar de novo, que ela vai lá e ela olha... Você entende isso? A palavra do Senhor está dizendo assim: não vai faltar farinha na panela, nem azeite na botija. O azeite não vai cessar, a farinha não vai... Irmão, isso é uma liberação, você tem que acreditar no sobrenatural. É esse Deus que nós servimos. Estamos no culto fé, e o culto fé é despertar a tua fé para você viver o sobrenatural. Aleluia, aplaude mais forte o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu acho lindo o jeito que Deus, ele usa os seus servos, a forma como ele conduz a situação. Porque nós sabemos que no meio de crise não é fácil lidar com a situação, é difícil. Mas quando nós cremos, aí nós agimos porque cremos. Nós não andamos por vista, mas sim por fé. Quando Pedro estava num barco, ele e outros discípulos de Jesus, o mar estava revolto. De repente, eles olham para o mar e se assustaram. Porque eles estão olhando, estão vendo alguém caminhando sobre as águas. Olha isso aqui, ó. Alguém está caminhando sobre as águas. Aí eles não sabem quem é. Porque Pedro... gritando, desesperado, é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma, um segura no outro, morrendo de medo. Aí de repente o grito lá do meio do mar: ei, ei, não tenham medo, sou eu. Olha ele gritando, e o vento soprando, o barulho do mar, mas mesmo assim, vai no direcional, vai no ouvido de cada um deles. Só que eles continuam sem saber se é Jesus mesmo ou não. Por isso que Pedro vai dizer assim: então, se é tu mesmo, a dúvida, se é tu mesmo, eu preciso ter certeza disso, manda-me ir ter contigo. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo entrando em cena os olhos do Espírito. Por que os olhos do Espírito? Porque os olhos do Espírito são os únicos que podem te conduzir no sobrenatural. Porque os olhos carnais vai te mostrar a situação, o problema, a circunstância, a miséria, a pobreza, a guerra, a afronta, a luta, a derrota. E é isso que os olhos físicos vão mostrar. Mas os olhos do Espírito mostram outra coisa. Então nos olhos do Espírito ele entende que somente Jesus tem esse poder de fazer alguém pesando sei lá quantos quilos. Se ele tivesse o meu peso, seria 100. E aí ele... acho que é 100 meu peso. 100 alguma coisa. Aí ele vai andando sobre as águas. Você acha que aquelas águas vão aguentar 100 quilos andando sobre elas? A ciência fica atrapalhada das ideias. Como pode isso acontecer? Nós não estamos falando de algo concreto, é abstrato. A água, ela não tem força nenhuma para manter um peso desse sobre ela. Depende. Ela precisa criar um tipo de aba para poder pairar sobre essas águas. Senão, vai emergir. Então um homem pisando de qualquer jeito, ele não, em cima de uma plancha ele fica, mas... com as plantas dos pés não fica. Aí presta atenção nisso. Ele então dizendo para ele: se és tu, manda-me ir ter contigo. Ele diz: então vem. Olha o que Jesus diz: vem. É uma liberação. E você precisa tomar posse dessa liberação. Porque parece que nós só queremos levar Jesus para dentro do barco.
Porque quando Jesus está no barco, está tudo bem. Mas tem momento, querido, que precisamos sair do barco para ir até Jesus. Mas de que forma? Andando no sobrenatural. Por quê? Porque Deus quer nos levar a caminhar no sobrenatural. Cada um aqui, Ele quer levar para caminhar no sobrenatural. Aí Pedro está andando no sobrenatural. Mas sabe o que acontece, irmãos? As circunstâncias é o maior problema. Qual era a circunstância? Qual era o problema que ocorreu nesse momento? O vento. Aí a Bíblia diz que Pedro olhou para o vento. Quando ele olha para o vento, aí ele se atemorizou. O que aconteceu? Ele começou a submergir. Porque ele mudou o seu foco para onde ele estava olhando. Então quando você muda, você tira o seu olhar de Jesus, aí sabe o que acontece? Você afunda. Você vai submergir, porque você tirou o seu olhar do alvo. Qual é o alvo? Qual é o alvo? É Jesus. Sabe por quê? Porque é Jesus que está fazendo ele andar sobre as águas. É Jesus que está fazendo ele andar, caminhar no sobrenatural. Ninguém anda no sobrenatural se não, essa ordem não for de Jesus. Foi Jesus que disse, vem. Agora ele está andando. E de repente vem a circunstância. Para quê? Para que vem a circunstância? Para paralisar. Por isso que aquela mulher está diante de duas coisas. Uma, a palavra profética, assim disse Deus. E a circunstância, a situação a qual ela estava submetida naquele momento. Então tem uma palavra para você nessa noite. Assim disse Deus. Assim disse Deus. Vai mudar a história de muitas pessoas aqui. Assim disse Deus, não vai faltar farinha na panela e nem vai cessar o azeite da botija. Assim disse Deus, vou mudar toda a história da sua família. Assim, isso é uma liberação, irmão. Eu estou sendo profeta nessa noite. Eu estou liberando sobre a tua casa, porque tem pessoas aqui que têm situações que estão mal resolvidas, mas em nome de Jesus Cristo será tudo resolvido. Eu estou liberando sobre a tua vida. Tem alguém que acredita nisso? Se expressa em nome de Jesus que você realmente acredita que a sua história está mudando, que esta situação está mudando dentro da tua casa. Eu estou liberando agora. Eu sou voz profética para liberar. Foi para isso que nós fomos escolhidos. Nós temos aqui muitos líderes, pastores com boca profética. Quando eles liberam, acredite, tome posse, porque você vai viver o sobrenatural. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu gostaria que a banda, por gentileza, nesse momento aqui, em nome de Jesus, eu quero orar por você. Eu quero orar por você nessa noite, porque algo do céu vai se manifestar sobre a vida de pessoas que estão aqui. Algo do céu vai se manifestar sobre a vida de pessoas que estão aqui. Quem conhecia a história daquela mulher? O profeta conhecia? A única informação que o profeta tinha daquela mulher é que ela ia dar sustento para ele. Essa era a única informação. Agora quem sonda os corações e os pensamentos? Yahvé, é Deus, ele sonda. Então ele sabe a situação da mulher, ele estava olhando, ele estava vendo o clamor dela, a tristeza dela, o choro dela, a lágrima dela. Ele estava vendo tudo, mas decidiu mudar a história dela. Ele está olhando para você aqui agora. Assim como está olhando para milhares de pessoas que estão aí, né, em outros lugares, em outros países. Ele está olhando e no mesmo momento ele também está liberando, através de outras bocas proféticas, palavras. Na América está acontecendo algo extraordinário. Na África está acontecendo algo extraordinário. Estão sendo impactados por um mover de Deus. O mesmo Espírito que está lá está aqui. O Espírito Santo, o mesmo que está lá nos Estados Unidos, está aqui. O mesmo que está lá em Miami está aqui. O mesmo que está lá na Califórnia está aqui. E tem pessoas lá que estão dando um grito, pedindo socorro para Deus, dizendo, me ajuda. E você pensa que Deus não se compadece das pessoas? Essa mulher aqui, depois que ela teve esse benefício sobre a vida dela, sabe o que aconteceu lá na frente? O filho dela morreu. Você sabia dessa história? Essa mulher que recebeu um milagre na casa dela, sobre a vida dela, que tinha só a última refeição, o filho dela morreu. Eu vou dizer para você por que isso aconteceu. Lembra o que ela disse para o profeta? Eu só tenho um pouquinho, um punhadinho. Isso aqui eu e meu filho, nós vamos comer depois de morrermos. A liberação da boca dela matou o filho dela. Ela chamou a morte para dentro da casa dela. Ela disse, morreremos. Se você está atraindo a morte para dentro da tua casa, é por isso que você até hoje tem avançado. Se você tem dito lá dentro da sua casa que você tem passado por isso que você está passando,
é porque você merece, então você vai continuar passando por isso. Porque o meu Deus, Ele quer mudar a história de pessoas. O meu Deus quer mudar a história de pessoas. Tem alguém aqui que está querendo uma história de vida mudada, transformada? Hã? Então fique de pé em nome de Jesus, querido, por gentileza. Vamos adorar o Senhor nesse momento. Enquanto esse som está louvando, o Espírito Santo vai ministrar no teu coração. Porque a palavra do Senhor nos diz que quem convence é o Espírito Santo. Eu posso ficar aqui lendo de Gênesis a Apocalipse. Eu tenho certeza que isso não é o que vai transformar. Mas o que vai transformar, o que vai mudar é quando a ação do Espírito Santo. É quando o Espírito Santo se envolve. Lá no Éden, Deus criou o homem. Ele fez um bonequinho. Só que depois que ele fez o bonequinho não se mexia. Ele era inanimado. Não se mexia. Você sabe o que fez ele se mexer? Foi quando Deus foi lá nas narinas dele e soprou. Ele chegou nas narinas daquele boneco e soprou. Aí o que estava em Yahvé sai de Yahvé e entra naquele boneco. E o que sai dele é o espírito dele, é o Ruach. Sai dele, entra no boneco. Aí o boneco se movimenta, se põe de pé. Antes ele não se mexia, agora ele se mexe. Ele está se movimentando. O Espírito Santo, Ele quer movimentar pessoas aqui nesse lugar. Ele quer te movimentar, Ele quer mexer com você. Ele está aí, ó, tocando em você. Sabe, isso aí que você está sentindo é o Espírito Santo. Ele, o Espírito Santo, Ele está dizendo assim para você: filho, a partir de hoje eu mudo a tua história. A partir de hoje eu mudo a tua história. Você chegou aqui e o que você mais quer é isso. As águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Abra sua boca. Porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu a batalha, se eu morrer, se eu fugirei e das promessas de novo, Está provendo nessa eu noite. creio em ti. Está provendo. Haja o que houver, venha o Você vai viver o sobrenatural. Você vai viver o sobrenatural. Estou liberando. Declare nessa noite, declare que você crê nele. Declare que você vai viver as promessas que ele tem feito. Em nome de Jesus, declare isso. Declare isso, declare aí. Declare. Não seja tímido nessa noite, mas abra a sua boca, solta a sua voz. Mais alto que você puder, solte a sua voz nessa noite, declare em nome de Jesus, porque o inimigo está querendo te calar, o inimigo está querendo emburrecer você nessa noite, mas abra a sua boca e declare: eu vou viver